lógico, é bem difícil tudo isso. Mas eu quero que vocês entendam mais ou menos como foi. Tudo bem, pessoal? Abre o áudio aí se vocês estão me ouvindo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então tá. Tudo Ó, bem. tá. Se por acaso eu sair da sala é porque minha internet deu piti aqui, mas aí fica aí que eu volto, tá? Espero que não aconteça isso. Vamos lá? Sem interrupções, presta atenção, pessoal. Com imagens fica muito mais claro a gente entender essa matéria do que eu ficar lendo, tá bom? Então vamos lá? Começar? Revolução Russa, pessoal. Vamos lá então entender como que se formou, as suas consequências, como que foi tudo isso, tá bom? Vou aumentar a tela aqui, vou aumentar o volume, tá? Muita atenção nesse vídeo agora, hein? Vamos lá? Começando. Deixa eu fechar aqui. Há 100 anos atrás aconteceu uma revolução que mudaria não só a história da Rússia, mas também de todo o mundo. A Revolução Russa. Então, a Rússia era um grande império, literalmente grande, com uma população de mais de 140 milhões de pessoas, de várias etnias diferentes. E tinha como seu imperador, ou Tsar, ou Czar, chame do que quiser, Nicolau II. A Rússia naquela época era uma monarquia absolutista, ou seja, o czar mandava em tudo. O Império Russo, apesar de grande, era muito pobre se comparado com outras nações como Reino Unido, Alemanha, França, etc. E ainda existia vestígios de feudalismo na sociedade russa. Enquanto algumas pessoas do governo eram bem ricos e tinham uma vida boa, a população em geral vivia em uma situação bem ruim e de extrema pobreza. A grande maioria esmagadora do país não sabia nem ler e escrever, por exemplo. Neste período, a Rússia estava se industrializando, então veio grandes fábricas onde o povo trabalhava muito e recebia pouco. Com isso, a ideia do comunismo começou a se espalhar entre os trabalhadores, principalmente os operários, que agora estavam reunidos em grandes fábricas. A utopia do comunismo foi uma ideia que, vamos dizer, evoluiu com o tempo. Os seus dois principais formadores foram Karl Marx e Frederick Engels. Essa seria a ideia de uma sociedade evoluída, onde as coisas seriam partilhadas pelo povo. Não haveria mais classes sociais, seria uma sociedade igualitária. Em certo ponto, o povo estaria tão evoluído que nem ao menos precisaria mais de um Estado. Porém, antes da evolução final do comunismo, deveria haver o socialismo. Essa ideia parecia ótima nos ouvidos de muitas pessoas na Europa e principalmente no ouvido do povo russo, que viviam em péssimas condições. Com isso, foi criado o Partido Operário Social Democrata Russo, fundado por Vladimir Lenin. Esse partido foi declarado ilegal, então Lenin foi para a Europa Ocidental continuar estudando sobre o marxismo. Mais tarde, o partido se dividiu entre dois. Os bolcheviques, que acreditavam em uma revolução armada, uma guerra de classes, o trabalhador pegar em armas e derrubar quem estiver em seu caminho, e uma ditadura do proletariado, tendo que usar força se necessário, para que assim a revolução aconteça de uma maneira bem mais rápida. Já os mencheviques eram menos revolucionários, queriam desenvolver melhor o capitalismo para depois ir para o socialismo, devagar, com os trabalhadores participando da política. Em 1904 começa a Guerra Russo-Japonesa. No fim, foi assinado um tratado de paz, porém foi uma derrota humilhante para o poderoso Império Russo. No país, várias manifestações aconteceram. Em 1905, várias pessoas foram para o Palácio de Inverno em São Petersburgo, que era a capital do Império Russo naquele tempo, para fazer uma petição ao czar. Porém, a Guarda Imperial abriu fogo contra os manifestantes, matando centenas. Isso deixou a população ainda mais puta com o governo. Muitos acreditavam que as ordens de atirar nos manifestantes partiu do próprio czar. Porém, outros discordam e dizem que ele nem ao menos estava no palácio no dia do incidente. Porém, no fim, não importa se ele mandou ou não. Isso marcou o povo. Com tudo isso, no mesmo ano, aconteceu a Revolução de 1905, que muitas pessoas falam que foi um ensaio para a de 1917. No fim, para amenizar as coisas, o czar criou o Duma, uma espécie de parlamento, ou seja, a Rússia agora seria uma monarquia constitucional. A diferença era que esse Duma não serviu para muita coisa, e o czar continuava com grande poder. Porém, partidos agora eram permitidos. No mesmo ano também surgiu o Soviete de São Petersburgo, que era basicamente um conselho de operários. Eles organizariam várias manifestações pelo país, principalmente as da Revolução de 1905. Neste mesmo ano, Lenin voltou ao país para aumentar o poder do partido. Eles fizeram várias coisas, inclusive cometer assaltos e roubos a banco.
Um cara que ajudou muito nessa parte foi Joseph Stalin. Você talvez já ouviu falar dele. Por causa disso, alguns revolucionários foram presos e outros tiveram que sair do país, como foi o caso de Lenin. Em 1914, o czar fez a pior decisão que ele poderia ter feito: entrar na Primeira Guerra Mundial. No mesmo ano, a capital São Petersburgo, que era um nome bem alemão, foi renomeado para Petrograd ou Petrogrado, que é bem mais russo. Essa guerra foi um desastre para a Rússia. Em certos casos, ela não tinha mais nem armas e munição para lutar contra os impérios centrais. Muitas pessoas morreram na guerra e a vida na Rússia ficou ainda pior. A inflação subiu, já que eles estavam imprimindo dinheiro adoidado para pagar a guerra. Com isso, as pessoas passaram a ganhar menos. Falta de comida e suprimentos eram comuns, já que muitos eram gastos no esforço de guerra. Sem falar que muitos camponeses despreparados foram para a guerra também. Enfim, o povo russo, que já não estava satisfeito com o czar, ficou ainda mais puto depois disso. Em 1915, Nicolau decidiu ir comandar a guerra ele mesmo e deixou sua mulher no comando do país. No entanto, isso não mudou muito o cenário da Rússia. Porém, o povo estava desconfiado de traição, já que ela era alemã, e eles acreditavam que a família Romanov era influenciada pelo Grigory Rasputin, um místico curandeiro bizarro que muitos acreditavam ser má influência na família. Alguns líderes não gostaram desta influência dele e a impopularidade que ele estava causando, e assim ele foi assassinado em 1916. Durante a guerra, os movimentos ficaram cada vez mais fortes e várias manifestações aconteceram. O povo estava furioso, sem comida, furioso, morrendo de fome, furioso com frio, furioso, vocês entenderam. Em 1917, aconteceu outra grande manifestação. A guarda foi chamada para acalmar a situação, porém no fim eles acabaram se juntando com a multidão. Então, em março de 1917, aconteceu a Revolução de Fevereiro. Ué, cara, como assim? Bem, naquele tempo, a Rússia usava o calendário juliano, que é diferente do nosso calendário gregoriano. Então, no calendário deles, a Revolução aconteceu em fevereiro, por isso o nome. Porém, no nosso, aconteceu em março. Ok, voltando à história, a Revolução de Fevereiro marcou o fim da monarquia na Rússia. Nicolau II abdicou, meio que forçadamente, já que a situação no país estava insustentável. Daí, meio que dois partidos ou poderes foram formados: os deputados moderados da Duma, que virariam o governo provisório, e o Soviete de Petrogrado. Com a saída do czar veio o governo provisório, que eu acabei de falar. O Soviete de Petrogrado, no entanto, não fazia parte deste governo. Porém, eles meio que colaboravam em algumas coisas. Lembrando que apesar do governo provisório estar no comando do país, quem realmente tinha o poder era o Soviete de Petrogrado, já que eles tinham o apoio da população e do exército. No entanto, o governo provisório decidiu continuar na guerra, uma decisão que deixou a população puta da vida. Neste mesmo tempo, Lenin, com a ajuda do governo alemão, que queria desestabilizar ainda mais a Rússia, voltou e começou com seus discursos. Ele prometia 3 coisas básicas: paz, pão e terra. O que para as pessoas e para os sovietes parecia algo muito bom naquele momento. Durante este meio tempo, entre fevereiro e outubro, várias coisas aconteceram. Sério, muita coisa mesmo. Confusão total. Como manifestações, pequenos conflitos. Teve o caso de Kornilov, que era um general do exército imperial que tentaria um golpe de estado, mas falhou. Lenin teve que fugir para a Finlândia e Trotsky foi preso. Mas depois eles voltaram. O povo, no entanto, continuava com os mesmos problemas, de falta de comida e recurso. Com isso tudo, os bolcheviques ganharam cada vez mais força. Com a volta de Lenin e a retirada de Trotsky da prisão, eles decidiram que era hora de tomar o poder. E foi o que eles fizeram. Essa que ficou conhecida como Revolução de Outubro, que no nosso calendário aconteceu em novembro. Os bolcheviques derrubaram o governo provisório e agora Lenin virou o líder. Depois da Revolução, os bolcheviques se tornaram o Partido Comunista. As primeiras medidas de Lenin foram as de dividir terras, acabar com as propriedades privadas, estatizar tudo, enfim, o básico. Houve uma eleição e os bolcheviques perderam, mas daí eles não se importaram e continuaram no governo. Algumas pessoas manifestaram e foram oprimidas pela Guarda Vermelha. Ou seja, os bolcheviques estavam basicamente virando uns ditadores. Eles também assinaram o Tratado de Brest-Litovsk. Eu acho que é assim que se pronuncia, que seria a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. O tratado foi humilhante para a Rússia, pois ela perderia tudo isso. A maioria da população ficou feliz, no entanto, pelo fim da guerra.
Porém, sempre tem aqueles que não gostaram. Mais tarde, eles recuperariam esses territórios no Tratado de Versalhes, com a derrota da Alemanha. Porém, perderiam boa parte de novo por causa da Guerra Civil. Alguns grupos, como a Legião Tchecoslovaca, ficaram putos, pois a Rússia tinha prometido ajudar eles. Enfim, algum tempo depois, as pessoas que eram contra os bolcheviques, pessoas de países ocupados que queriam independência e antigos políticos do governo monarquista, se juntaram e formaram o Exército Branco, que também foi apoiado por Japão, Estados Unidos, França, Reino Unido e mais um monte de outros países. Por outro lado, tinha o Exército dos Bolcheviques, conhecido como Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky. E essa é a Guerra Civil Russa. Bom, a Guerra Civil Russa, assim como qualquer coisa que acontece naquele país, foi um completo caos. O Exército Branco, apesar de forte e ocupar boa parte do país, era bem dividido, já que tinham várias pessoas lá com objetivos bem diferentes, e não realmente de restaurar o antigo governo russo. Sem falar que o Exército Vermelho, apesar de ocupar a menor parte da Rússia, era basicamente a melhor parte da Rússia, com mais recursos, estradas, comunicação, enfim, isso ajudou eles muito. Além dos brancos e dos vermelhos, tinham também os verdes, que eram pessoas que estavam contra todo mundo e só queriam viver em paz, e os negros, que eram os anarquistas, que posteriormente se juntariam aos vermelhos. Bom, de início, o Exército Branco estava indo bem, e eles estavam perto de onde o Czar e sua família estavam sendo mantidos reféns. Como os vermelhos não podiam deixar eles pegarem a família real, o ex-czar, sua mulher, seus 5 filhos e algumas pessoas próximas que estavam com eles foram brutalmente assassinados pelos vermelhos. O Exército Branco cometeu várias atrocidades com a população, o que fez muitas pessoas se identificarem com a causa vermelha. O Exército Vermelho, no entanto, também fez várias atrocidades com quem não concordavam com eles, ou quem eles achavam que eram espiões. Essa prática deles ficou conhecida como Terror Vermelho. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa virou um caos, as fronteiras mudaram inúmeras vezes, até porque 4 impérios caíram. Então os bolcheviques achavam que este era o momento perfeito para levar a revolução para outros países da Europa. Com isso, eles invadiram a Polônia, tinha feito uma aliança com a Ucrânia e estavam se expandindo pelo território ucraniano-russo. Eles inclusive pegaram a cidade de Kiev, mas os bolcheviques contra-atacaram e chegaram perto de Varsóvia. No entanto, os poloneses pararam o avanço deles, basicamente salvando o leste europeu do comunismo, menos a Ucrânia e a Bielorrússia, que viraram estados fantoches. Enfim, isso é um resumão total da guerra, pois ela foi bem complexa, aconteceram várias batalhas e as fronteiras mudaram inúmeras vezes. Perto do final da guerra, em 1921, foi implementado o NEP na Rússia, que basicamente permitia pequenos comércios e propriedades privadas. Isso ia contra o comunismo, porém era necessário para a continuidade do país, que estava completamente quebrado. Era o que eles chamavam de um passo para trás e 2 para frente. Em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi criada. No fim, alguns países conseguiram sua independência, como os países bálticos, Finlândia, e a Polônia conseguiu se expandir um pouco mais no território russo. Mas o Exército Vermelho acabou dominando boa parte do restante do país e a guerra teve fim em 1923 com a vitória dos bolcheviques. Essa foi uma das guerras civis mais sangrentas que já aconteceram. O total de mortos, incluindo todos os lados, e os civis variam entre 5 e 9 milhões de pessoas. Lenin estava muito doente e acabou morrendo em 1924. Com isso, uma disputa entre Leon Trotsky e Stalin para ser o próximo líder da União Soviética começou. No fim, Stalin acabou ganhando a disputa e Trotsky foi para o México, onde mais tarde ele começou a fazer discursos contra o Stalin e acabou sendo assassinado em 1940 a mando dele. Bom, com todas as coisas horríveis que aconteceu na Revolução Russa e principalmente na Guerra Civil Russa, as pessoas do mundo inteiro e principalmente na Europa, que estava ali do lado, ficaram com muito medo que isso viesse para os países dela. Até porque algumas pessoas viram que eles conseguiram na Rússia e por que não tentar aqui também? Porém, nenhum foi bem sucedido. Isso ficou conhecido em alguns lugares como o Medo Vermelho. E bom, chegamos ao governo de Stalin. Geralmente pensamos em Stalin como um doido maníaco que matou milhões de pessoas. E isso é verdade. Porém, ele fez algumas coisas boas para o país. Por exemplo, antes da Revolução Russa, a maioria dos russos eram analfabetos. Após o novo governo,
Principalmente no governo de Stalin, isso mudou, e o índice de analfabetismo caiu drasticamente. O direito das mulheres também foi muito amplificado, e a Rússia começou a se desenvolver industrialmente, principalmente na indústria de grande porte, se tornando assim mais tarde uma superpotência. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos foram um dos principais responsáveis na derrota da Alemanha nazista. Ah, cara, só vai ficar falando das coisas boas e todas as atrocidades que aconteceram. Pois é, pessoal, se formos comentar as atrocidades que Lenin cometeu em seu governo, o Hitler ficaria com inveja. Sério. Podemos citar rapidamente aqui o Holodomor, também conhecido como Holocausto Ucraniano, onde ele confiscou toda a comida da Ucrânia e também proibiu a entrada de alimentos no país, causando morte em massa no povo ucraniano, que varia de 2,5 a 12 milhões de mortos. Muitos concordam em 7 milhões. Enfim, foi muita gente. No entanto, algumas pessoas negam esse genocídio e falam que simplesmente aconteceu. Não foi criado pelo Estado, não houve proibição de alimentos nem nada. E que isso foi um exagero inventado pelo Ocidente. Toda história tem dois lados. Ele também começou o Grande Expurgo, onde ele matou e mandou várias pessoas para os gulags. Pessoas que ele achavam que estava traindo ele, ou o partido, ou qualquer pessoa que fosse contra o governo dele. Mesmo essas pessoas sendo do Partido Comunista. Algo parecido com a Noite das Facas Longas, que aconteceu na Alemanha nazista. Por falar nisso, existiam também os famosos campos gulags, que eram campos de trabalho forçados. Eles foram criados ainda na Guerra Civil, porém ficaram grandes durante o governo de Stalin. Todas as pessoas que não concordavam com o comunismo, ou que fosse de alguma maneira ameaça ao partido, eram mandados para esses campos. Muitas pessoas durante o expurgo vieram para cá. Muitos desses gulags ficavam na Sibéria, que era um lugar bem difícil de se viver, além de ser longe e isolado. Pouco antes da Segunda Guerra, os gulags já tinham uma população de mais de 1,5 milhões de pessoas. Os gulags ficaram tão grandes que viraram uma importante parte da economia soviética. Milhares morreram de fome e excesso de trabalho nesses campos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população deles só aumentou mais, e só foi melhorar com a morte de Stalin em 53. Vale também comentar que em alguns países como Estônia e Lituânia, os soviéticos pegavam várias pessoas da população local, principalmente os nacionalistas, mandavam para campos lá na Sibéria e traziam pessoas de etnia russa para repor essa população, ou seja, matando a cultura e a nacionalidade desses países. Enfim, isso é apenas um resumão de algumas das coisas que aconteceram. Se vocês forem atrás, vocês vão descobrir bem mais. Ah, cara, só fala coisa ruim da União Soviética, fala que eles levaram o homem para o espaço. Bom, isso vai ficar para o vídeo da Guerra Fria, ok? A União Soviética divide opiniões. Uns a odeiam, pois ela matou milhares, e é um bom motivo. E também vem nela a tentativa de um comunismo, e porque ele é falho. Outras pessoas... Pessoal, é basicamente isso, tá? Sei que é muita informação mesmo. Mas, imagina, né? Aí, ó, esse videozinho para finalizar, tá? Ele vai falar sobre a Revolução Russa de uma maneira bem mais fácil de se entender, tá bom? Presta atenção nesse vídeo aqui para finalizar a nossa aula. Ele vai dar um resumo sobre tudo que foi falado nessa parte aí, que explicou bem mais, assim, uma maneira mais detalhada. Vamos lá, então? Ele vai falar sobre a Revolução Russa, como que aconteceu, tal. Ele não é difícil de se entender aqui, porque vocês já assistiram o vídeo, tá? Vamos lá então, começando, hein? Da noite pro dia. Viam muitos antecedentes que desencadearam. Peraí. Estão prontos para a Revolução? Então vamos lá. A Revolução Russa impulsionou a modernização de toda a União Soviética. Então, como você já deve imaginar, tudo isso não aconteceu exatamente da noite pro dia. Haviam muitos antecedentes que desencadearam a Revolução, como, por exemplo, o atraso econômico da Rússia em relação a outros países europeus. Era o chamado gigante dos pés de barro. Apesar da libertação dos servos em 1861, a maior parte dos trabalhadores rurais viveu em péssimas condições, sendo a fome comum nos campos da Rússia e gerando uma tensão de classes crescente entre camponeses e burgueses. Outro fator foi a chegada da industrialização nas cidades, através de capital estrangeiro, fazendo com que os trabalhadores, pouco a pouco, começassem a se organizar em busca de melhores condições
Afinal, a exploração também acontecia nas cidades. Em 1905, a humilhante derrota na Guerra Russo-Japonesa desencadeou uma série de revoltas internas contra o regime absolutista do czar Nicolau II Romanov, com greves e protestos explodindo em diversas regiões do Império. Me lembro como se fosse hoje. Tanta confusão gerou, ainda em 1905, o Domingo Sangrento. Episódio também conhecido como ensaio geral, onde guardas do czar receberam os manifestantes a tiros em frente ao Palácio Real. A situação ficou insustentável em 1914, quando a Rússia decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial, mesmo estando devastada economicamente. A crise militar gerou até falta de munição durante o conflito, vê se pode, o que resultou na perda de milhões de soldados e piorou as tensões entre governo e população. A primeira fase do levante socialista só veio mesmo em 1917, com a Revolução de Fevereiro, liderada pelos mencheviques. Uma marcha pelo Dia das Mulheres acabou se transformando num protesto generalizado contra a situação da Rússia. Os proletários invadiram o Palácio do Czar em São Petersburgo e forçaram a sua renúncia, organizando-se em um governo provisório com Assembleia Constituinte. A política estava dividida entre bolcheviques e mencheviques, representados por inúmeros partidos socialistas e liberais. No entanto, a permanência na Primeira Guerra ainda causava revolta entre os trabalhadores. O cenário de instabilidade chegou ao ápice quando tropas ligadas ao czar fizeram uma tentativa de retomar o poder monárquico, impedidas pelo Exército Vermelho de Leon Trotsky, um dos grandes líderes da Revolução. Tudo isso abriu caminho para a Revolução de Outubro, quando os bolcheviques promoveram a derrubada do governo provisório, tomam o poder e fecham a Assembleia Constituinte, liderados por Vladimir Lenin e suas teses de abril de pão, paz e terra para o povo russo. O Partido Operário Social Democrata Russo também retirou a Rússia da Primeira Guerra, aplicou a coletivização dos campos e introduziu medidas sociais para conter a miséria no país. Em 1921, Lenin lança ainda a nova política econômica, a NEP, que na prática é um recuo do comunismo de guerra centralizador. Ele permite a criação de pequenas propriedades privadas e a entrada de investimentos estrangeiros. Era a teoria de dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Finalmente, chegava a total queda da autocracia russa. Porém, a Revolução não salvou a Rússia de uma sangrenta guerra civil entre os apoiadores do Exército Vermelho e os do Exército Branco, formado por monarquistas e nações capitalistas. Ainda em 1921, temendo os avanços da Revolução Anarquista Ucraniana, os bolcheviques decidem anexar a Ucrânia russa, formando assim a União das Repúblicas Socialistas, ou a famosa União Soviética. Se você precisa entender como aconteceu o final da União Soviética, tem outro Quer Que Eu Desenhe só sobre isso. É mole? É sim. Quem acompanha Descomplica não perde nada pro Enem. Fique esperto e não deixe de curtir esse vídeo ou nos acompanhar em todas as suas redes sociais. Quer esse mapa para estudar depois? Então clica no link da descrição e você vai ter acesso ao desenho inteirinho. Já pensou? Tá esperando o quê? Descomplica, quer dizer... Pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Ó, vocês perceberam? Ó, abra o áudio para conversar comigo aqui rapidinho. Vocês perceberam a complexidade de se estudar todo o histórico de formação da sociedade russa? Ele é bem complexo, pessoal. Ele é bem complexo. Tanto é que, olha só, os textos ele vai falar de uma maneira mais ou menos ainda, né? E ele puxa lá de trásão ainda falando dos vikings, mas assim, de maneira geral, pessoal, de maneira geral, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo esse contexto, né? Todo esse contexto chegou no que é a União Soviética, tá? Todos esses conflitos, essa entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a calamidade que passava, principalmente os povos, os camponeses, né? Houve essas revoltas, Lenin entrando, né, com essa prosperidade para a Rússia, mas
depois que ele ficou doente, Stalin entrou no lugar, trouxe coisas boas, Stalin? Trouxe. Vocês viram que houve a industrialização, as pessoas que eram analfabetas começou a melhorar essa questão no país, né? Enfim, trouxe um avanço sim, porém houve atrocidades, porque quem era contra o governo soviético, comandado por ele, eram mandados para trabalhar forçado, né, em campos ali, né? Então, essa história soviética, essa formação, ela vem manchada de sangue, com inúmeras revoltas populares, guerras civis, entrada deles nas guerras mundiais, né? Mas, consequentemente, houve também o fim da União Soviética, né? Eles não conseguiram manter essa economia popular, essa economia, vamos se dizer assim, uma economia igualitária entre eles, né? Então houve esse fim, tá? Da União Soviética. Pessoal, ó, presta bem atenção. Esse conteúdo todo dessa história da Rússia, eu não vou cobrar de vocês isso daí, porque ele é bem complexo mesmo, ele é difícil de se trabalhar. Se algum aluno não entendeu todo o processo, é porque realmente aconteceu muitas coisas assim, num tempo curto, vamos dizer assim. Então, se a gente parar para analisar realmente, pegar um por um, é coisa de louco. É muitas revoltas que tiveram, a posse de terras, enfim, né? Bom, deixa eu explicar para vocês antes de finalizar a aula. Pessoal, é o seguinte, ó, mais ou menos, vai. Deu para entender algumas coisas ali, mais ou menos, do conteúdo, assistindo os vídeos? Sim. Sim, deu pra entender. Ó, Deu pra entender bem. eu peço desculpa para vocês de alguns comentários que teve no primeiro vídeo lá, porque a pessoa que montou esse vídeo, ele colocou algumas coisas ali desnecessárias, né? Mas eu não achei um outro vídeo que falasse tão assim mais esclarecedor com imagens do que aquele. Eu fiquei procurando aqui, mas eu não consegui achar, tá? Então, assim, é lógico, eu olhei antes, né? Mas, assim, é coisinha mínima que acho que, né, a gente nem precisa dar atenção para essas coisas. O que vale mais é a aula em si, o conteúdo passado. Tá bom? Então, ó, para nossa próxima aula, pessoal, deixa eu explicar para vocês, ó. A nossa próxima aula, aí ele vai ficar um pouquinho mais tranquilo, vamos se dizer assim, porque ele vai falar como que a Rússia fez para tentar se manter como líder socialista, tá? Aí já vai entrar um outro poder aqui que vai falar sobre Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, ele que estava inserido diretamente na Rússia ali, ele tentou criar alguns mecanismos para tentar manter a Rússia ainda socialista, né? Mas não deu certo. E esse é mais tranquilo, tá bom? Então, ele vem depois de Stalin, tá? O Stalin, depois que ele sai do poder, né? Entra esse Mikhail Gorbachev e aí fica mais fácil de entender, de explicar o contexto. E outra, eu já tinha falado um pouquinho para vocês sobre isso na aula de Guerra Fria, lembra que eu passei vídeos para vocês, né? Então, assim, não é difícil essa parte, tá? Essa aqui dá para ler tranquilo, dá para ir grifando e explicando, porque é uma maneira, essa parte, esse fim aqui da União Soviética, ele é mais tranquilo de você entender e explicar o conteúdo, tá? Olha ele aqui, ó, Mikhail Gorbachev, foi o último líder da União Soviética ali, tá bom? Ele tem essa mancha aqui na cabeça, na testa dele, tá vendo, ó? Essa mancha aqui de nascença dele é a marca registrada dele, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Pessoal, Bem. ó, Tudo. eu peço desculpa se não deu para entender claramente esse conteúdo, né, dos vídeos, mas eu acho que não vale a pena a gente ficar martelando em cima desse conteúdo inteiro, porque eu falei, precisa de uma aula extensa para falar sobre isso, envolve a matéria de história, envolve todo o conteúdo, eu acho que é bem maçante para vocês, eu não quero que vocês tenham uma má impressão da aula em relação a isso, tá? Por isso que eu passei um vídeo para explicar de uma forma resumida para vocês. Fechou, pessoal? Tá bom? Então é isso, tá? Então, ó, quem tiver com a apostila aí, anota aí, por favor, para mim, ó, por favor, anota aí que a gente parou na página 47, tá? Porque daí a semana que vem eu vou perguntar ao pessoal onde que a gente parou. Aí você me avisem, por favor, pode ser? Pode ou não?
Opa, Pode. Sim. Então, pessoal, Pode. agradeço a todos vocês, tá? Desculpa alguma coisa. Deixa eu voltar a imagem aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, desculpa alguma coisa, mas eu tentei trazer de uma maneira que vocês gostassem, entendessem da matéria. Porque se eu for ficar lendo, falando de revolução, é complicado, é bem complexo. Fechou, galera? Tá? O professor agradece. Tá com saudade de todo mundo. Se Deus quiser, parece que não sei se vai voltar aí as aulas em agosto, né? Você viu que o governo parece que vai autorizar, não é certeza, espero que sim, tomara, não vejo a hora, né? E só lembrando também que esse conteúdo, pessoal, a tarefa, eu vou deixar vocês tranquilos nessa tarefa aí, porque o assunto é bem complexo, tá? Eu vou cobrar de vocês a atividade na semana que vem, tá bom? Fechou? Então, pessoal, boa sexta-feira para todo mundo, tá? Faça valer a pena aí. Eu fiquei, ó, deixa eu falar para vocês, ó. Tô muito feliz com a sala, viu? Bastante gente presente aí, tá? Bastante gente presente acompanhando as aulas. Espero que vocês realmente estejam preparados para tudo isso, tá? Porque depois que acabar esse negócio de pandemia, aí que a gente vai ver quem realmente aprendeu e quem não aprendeu. Porque a galera que tá ficando em casa e não tá fazendo nada, tá ficando para trás, tá? E vocês estão um passo à frente em relação a isso assistindo as aulas. Mesmo sendo difícil em casa, que dá sono, cansa, mas faça valer a pena, hein? Tá bom? Lembra disso, não esqueça disso. Tá bom? Então, um beijo, abraço do professor para todo mundo. Sextou e tamo junto. Semana que vem a gente vai continuar esse assunto aí. Tá, galera? Fechou? então tá. Falou, senhor. Tchau, pessoal. Falou, senhor. Pra Você todos. também. Falou. Tchau. Tchau. Falou. Sexta.